E agora, para a abertura oficial deste nosso evento, chama palco Clara Raposo, Vice-Governadora do Banco de Portugal. Seja bem-vinda. E muito bom dia a todos. Eu vou tentar não ficar atrás do púlpito porque torno-me invisível, dadas as minhas dimensões, e também não vou fazer assim um discurso, não vou ler um discurso, vou tentar fazer uma apresentação, voltando um bocadinho aos tempos de professora. E vamos ver como é que corre. De facto, é um gosto estar aqui, agradeço o convite e, de facto, é importante que os reguladores e os supervisionados e a nossa sociedade em geral acompanhem estes temas da inovação, também a área mais tecnológica, essa componente mais tecnológica da inovação, e compreenda de que forma é que isso também se transmite para o setor financeiro e, em particular, para a banca. É nessa área que eu me vou focar, naturalmente, e se calhar, de certa forma, também apelando àqueles 3 Cs que o Francisco Pedro Balsemão aqui nos trouxe, não é? Uma questão de consistência, e vou tentar falar um pouco também sobre isso, no fundo. Porque é que temos consistência no comportamento da banca, porque é que isso gera confiança e porque é que também é necessária coragem para os tempos que se avizinham, para esse futuro da banca de que aqui se fala. E, portanto, eu vou dividir aqui a apresentação em 3 partes. Vou começar por falar um bocadinho do momento que a banca vive e a falar um pouco, de facto, de inovação no sentido de transformação, de que forma é que a banca portuguesa se tem transformado e, portanto, dá sinais de capacidade de adaptação e de transformação que nos mostram essa consistência e a confiança que devemos ter no sistema, e, por outro lado, como é que a inovação é também um desafio para a banca neste momento, de que forma é que os bancos estão a olhar para a inovação, deverão olhar para a inovação de futuro, e do ponto de vista do Banco de Portugal e também do regulador ou do supervisor, como é que nós próprios estamos a olhar para este assunto e como é que vamos avançar. E começando, de facto, pelo sistema bancário nacional, como é que a banca vai olhar para a inovação? Para entendermos bem isso, penso que será importante olharmos para a evolução fabulosa, não é, que os bancos têm tido, que o sistema bancário nacional tem tido na última década e meia, e basicamente o que eu lhes trago aqui, para começar, são exatamente estes números, comparando 2016 com aquilo que depois temos atualmente. E basicamente estamos a comparar aqui um conjunto de indicadores importantes de desempenho financeiro da banca em Portugal, por comparação com a Europa, com a média europeia, com o mecanismo único de supervisão, e de facto aquilo que nós verificávamos apenas há 10 anos atrás, em 2016, é que o mal parado em Portugal era na ordem dos 17,2%, que comparava com uma média de 6,2% na Europa. Os nossos rácios de fundos próprios totais eram de 12,3%, abaixo dos 17,2% na Europa. Em termos de liquidez, esses novos rácios já nos posicionavam com níveis adequados em 2016, e quando olhávamos para a rendibilidade dos capitais próprios, o return on equity, tínhamos em Portugal, nesta data, uma rendibilidade negativa de 3,9%, que comparava com uns 3,2% na média europeia. Portanto, isto 2016, e entretanto muita coisa mudou. Aliás, desde a grande crise financeira e da crise das dívidas soberanas, a banca portuguesa tem feito uma grande transformação na forma como está organizada e na forma como os nossos bancos são geridos. E para lhes dar só aqui um conjunto de exemplos, e começando pela qualidade dos ativos, ou seja, pelo risco de crédito, digamos, associado às carteiras de crédito concedidas pelos nossos bancos, nós verificamos com estes dados mais recentes que temos hoje um NPL, o tal rácio do mal parado, digamos assim, numa linguagem mais simples, na ordem dos 2,6%, que compara muito bem com a média europeia, e não se esqueçam do slide anterior, em que vínhamos de 17,2% em 2016. É uma transformação muito importante que acho que de facto todos devemos compreender e acompanhar. Este gráfico aqui também nos mostra a evolução dos rácios de fundos próprios na banca portuguesa, não é? Uma grande diferença face a 2008 em relação àquilo que temos hoje, e no gráfico da direita vimos ali, com dados de junho de 2024, os últimos oficiais que tenho, de facto, o rácio de fundos próprios totais em Portugal, na ordem dos 20,5%, de Common Equity Tier 1, 17,8%, coloca-nos no topo do desempenho da banca europeia no que diz respeito à solvabilidade, o que de facto é também mais um indicador de solidez no momento atual da banca portuguesa. É uma transformação muito significativa. Também no que diz respeito à liquidez dos nossos bancos, os rácios de cobertura de liquidez, que estamos aqui a calcular desde 2016, aquela data que lhes mostrei, também verificamos uma evolução muito positiva, apenas com uma quebra durante o período da pandemia, e de facto temos hoje um abundante excesso de liquidez no sistema bancário na Europa e em particular em Portugal, o que também é um indicador de boas condições para a banca a continuar este processo de transformação de que estamos a falar.
E já agora vamos também falar de um outro indicador que é muito querido dos CEOs que aqui estão do setor a acompanharem esta apresentação, que é o indicador da rendibilidade, em que de facto também temos uma alteração muito significativa. Recordam-se de lhes ter mostrado aqueles 3,9% negativos em 2016. Aliás, se olharmos para os níveis de return on equity dos bancos para um período alargado entre 2008 e 2022, o valor mais elevado da ROE que registámos nesses anos foi em 2022 e foi de 8,7%. E nestes últimos anos tivemos um acréscimo significativo nas rendibilidades do setor e, de facto, verificamos aqui na linha a amarelo que os dados de junho nos indicam um return on equity na ordem dos 16,3%, um número muito diferente daquilo que vimos no passado, e a rendibilidade do ativo também na ordem dos 1,47%, também um número muito diferente de tudo aquilo que vimos no passado e que posicionam a banca portuguesa num lugar muito, muito cimeiro no contexto europeu. Portanto, o desempenho atual da banca traz-nos bastante confiança quanto à sua posição atual. Isto deve-se também, entre outras coisas, mas deve-se certamente à forma como os bancos são geridos e aos ganhos de eficiência que têm sido materializados pelos bancos. Muita transformação, de facto, muito maior exigência na forma como estes bancos são geridos e, de facto, comparamos aqui a amarelo Portugal versus a área do euro num rácio possível de medida de eficiência, que é o chamado cost to income, quanto é que os custos pesam nos rendimentos, nos resultados dos bancos. E, de facto, verificamos que nos dados mais recentes, e temos ali a vermelho do lado direito, com dados de junho de 2024, este cost to income em Portugal era da ordem dos 38%. E, de facto, isto compara com qualquer coisa na ordem dos 60% na média europeia. Portanto, muito maior eficiência quando olhamos para este indicador na gestão dos bancos portugueses por comparação com outros, uma gestão de custos feita de outra forma. Ora bem, por último, gostava de mencionar aqui um outro aspecto que também tem a ver com a tal liquidez abundante de que os bancos estão a beneficiar e este indicador que é o rácio de transformação do setor bancário, ou seja, dos depósitos, quando comparamos o valor dos depósitos com o valor do crédito concedido pelos bancos, verifica-se que este rácio de transformação de depósitos em crédito tem vindo a diminuir consistentemente ao longo dos anos, de valores muitíssimo elevados no período da crise, até valores que hoje estão na ordem dos 75%, isto com dados de junho de 2024. Isto mostra-nos, por um lado, muita capacidade de geração de resultados que os bancos têm tido, por outro lado mostra-nos que há espaço para os bancos virem a repensar o seu modelo de negócios e fazer outras coisas com aquilo que têm à sua disposição. E, portanto, aquilo que gostaria que extraíssemos desta parte da apresentação é que, de facto, estes bons indicadores que a banca acumulou nestes últimos anos são importantes para que se tomem agora, ou para que estejam a tomar decisões estratégicas para o futuro do setor, isto tendo em conta os ganhos de eficiência já materializados, o potencial de ainda se ganharem mais aqui alguns ganhos, se materializarem mais ganhos de eficiência e também o próprio ciclo de política monetária contribuiu positivamente para estes resultados do setor. Destes dois efeitos, não é? A isto está, de facto, o Banco de Portugal bastante atento e sabemos que é nestes bons momentos em que o setor está mais confortável e deu aqui uma volta importante no seu negócio que nós sabemos e recomendamos que é tempo de constituir reservas, naturalmente aquelas voluntárias que os bancos constituem porque sabem que é importante tê-las, mas também aquelas que o próprio Banco de Portugal vai introduzindo para que estas reservas sirvam de paraquedas caso no futuro venhamos a ter situações de maior turbulência, essa turbulência seja acomodada de forma confortável por parte dos bancos, garantindo a estabilidade financeira adequada e o financiamento necessário para toda a economia. E para isso introduzimos recentemente duas novas reservas que, de facto, têm este papel de poderem ser libertadas quando mais tarde se vier a materializar alguma situação de risco. E é neste contexto que, para além de apelarmos a esta constituição de reservas, apelarmos e incentivarmos e introduzirmos essa obrigatoriedade, também dizemos aos bancos que é tempo de investir, ou seja, é nestes momentos em que os bancos, de facto, têm uma posição de maior solidez que nós sabemos que é a altura certa para se investir, para se pensar no negócio a sério e investir naquilo que, de facto, é determinante hoje em dia para o futuro dos bancos. E, de facto, isto implica que os bancos estejam preparados e sejam capazes de interpretar à sua forma o que é o desafio tecnológico que têm à sua frente e, simultaneamente, terem em atenção que são um setor especial, daí ser tão regulado, e que os temas da ciberresiliência são muitíssimo importantes para a qualidade de vida de todos nós. É também o momento em que os bancos têm de saber olhar para o outro dos riscos mais recentes, mais novos que apareceram no sistema, que é o do desafio climático e ambiental, que nem vale a pena mencionar, dados
dados os tristes eventos recentes que verificámos aqui em Espanha na semana passada e que, de facto, também afetam muitíssimo toda a economia e, portanto, o setor financeiro será necessariamente afetado pelos resultados deste tipo de eventos a que vamos assistindo cada vez mais e, portanto, este é o momento dos bancos olharem para os seus modelos de negócio no momento em que estão mais confortáveis, em que têm capacidade para isso e definirem onde é que querem investir, como querem investir e serem inteligentes na forma como o fazem. É isso que o supervisor espera que os bancos façam, estas duas coisas, mantendo a sua boa capacidade de gestão. E é aqui que estará a componente de inovação que dá um pouco o mote ao painel que teremos a seguir, em que teremos a oportunidade de ouvir os responsáveis por estas instituições partilhando connosco aquilo que pensam fazer nos próximos tempos. E, de facto, este desafio de inovação existe para o sistema bancário da mesma forma que existe para o supervisor. Só para dar aqui uma ideia de onde é que estão as oportunidades supostamente associadas a esta inovação, como é que os bancos poderão vir a beneficiar desta inovação. Portanto, por um lado, temos a tal ideia de que novas tecnologias, novas possibilidades de fazer as coisas, não é? Dão oportunidade às instituições de se diferenciarem, de apresentarem novos produtos, novos modelos de negócio, fazerem parcerias com novos players que vão aparecendo no sistema, que têm outras capacidades, outras competências e assim tornarem-se mais competitivos, certo? Por outro lado, também temos o potencial de as novas tecnologias e as inovações introduzidas ajudarem as instituições a serem mais eficientes na sua gestão, reduzirem custos, é outra das potenciais vantagens associadas a esta inovação. Por outro lado, com nova tecnologia também somos capazes, talvez, de personalizar melhor os produtos e os serviços que oferecemos aos nossos clientes e, portanto, podendo chegar aqui a um público mais alargado e isso também poderá ser algo que os bancos querem explorar e, aliás, têm vindo a tentar fazer. Por outro lado, também sabemos que o enquadramento regulatório é sempre bastante pesado, há que reconhecer, mas que, por outro lado, alguma da nova tecnologia que temos à nossa disposição e que vai aparecendo também podem ajudar os bancos, quando bem utilizada, a acompanharem estas alterações regulatórias e a garantirem a conformidade com aquilo que é exigido com estas tecnologias RegTech. Um outro aspecto muito importante também tem a ver com a própria questão da segurança, que não são só riscos, não é? Nova tecnologia também permite que os bancos invistam de forma a estarem mais protegidos contra os riscos de ciber que possam existir. Portanto, este investimento em tecnologia é também uma forma de garantir que as próprias instituições estão mais protegidas contra o exterior, contra ataques que possam surgir para o seu negócio. E, de facto, nova tecnologia faz com que nós tenhamos equipamentos, não é? Que sejam capazes eles próprios de desenvolver a sua forma de analisar os dados, aqueles enormes dados, aquela enorme quantidade de informação que existe à nossa disposição e, quando bem utilizada e com os novos desenvolvimentos, se calhar conseguimos extrair mais informação desses dados do que conseguiríamos aqui há uns anos atrás. E, portanto, do ponto de vista das oportunidades, conseguimos ver muitas vantagens, mas depois, claro, que há o outro lado da moeda, ou não seja, uma Money Summit. Enfim, o motivo para nos encontrarmos aqui há o outro lado da moeda, em que também sabemos que há uma série de desafios para os bancos e, como veem, até ali vamos continuar, para os desafios são precisos 2 slides e não apenas um. Portanto, os bancos, para fazerem tudo aquilo que mencionámos como oportunidades muito bem, têm de facto de estar preocupados com uma série de riscos associados também à introdução de novas tecnologias, sim? E algumas afetam especificamente os bancos, outras são também grandes preocupações para o próprio supervisor, porque são fundamentais para o funcionamento da vida de todos nós, para a tal confiança que devemos ter no sistema financeiro. E, por um lado, já mencionei há pouco, a segurança cibernética é, de facto, um assunto muitíssimo importante. Estamos, com modelos de negócio e com atividades cada vez mais digitalizadas, estamos cada vez mais expostos, temos cada vez mais portas de entrada e estamos cada vez mais expostos a quem nos queira atacar por essa via. Portanto, é importante termos em conta estes aspectos da segurança cibernética e, simultaneamente, quando isso acontece, muitas vezes quem avança com esses ataques sobre as instituições financeiras procura, de facto, chegar a dados muito concretos, por exemplo, dos seus clientes, o que significa que a proteção de dados por parte das instituições financeiras é também um desafio muito importante, porque tem de se garantir a privacidade e a proteção de todos aqueles imensos dados a que as instituições financeiras têm acesso. Da mesma forma que também se verifica que quanto mais aparece inovação e novos players, etc., novos entrantes no mercado, também
as pessoas, não é? Os clientes bancários também encontram mais escolhas em instituições de características diferentes e isto faz com que se torne, hoje em dia, se calhar, mais competitivo, mais difícil para os bancos conseguirem reter os seus clientes, porque é mais fácil hoje em dia uma pessoa mudar de uma instituição para outra, alterar a forma como se relaciona com o setor financeiro e, portanto, a inovação para conseguir manter a sua clientela satisfeita é também um grande desafio atualmente para os nossos bancos, não é? E, de facto, isto também tem a ver com o potencial de desintermediação que aqui encontramos, porque há novos participantes no setor financeiro, também em Portugal, não tanto em Portugal, mas se calhar no resto do mundo encontra-se um peso da banca a diminuir por comparação com outros participantes em atividades financeiras e, de facto, estes modelos de negócio mais inovadores que aparecem fora do sistema que é regulado, o sistema bancário, trazem também aqui uma dificuldade adicional para os bancos que, por vezes, se veem a competir com entidades que têm uma natureza bastante difícil e o papel tradicional dos bancos, por vezes, começa a ser questionado e, portanto, é um assunto em que todos estes cavalheiros que estão aqui na primeira fila desta sala pensam, creio eu, diariamente. E temos ainda, relacionado com isto, não é, a dificuldade de concorrerem os bancos que nós conhecíamos como, enfim, instituições muito tradicionais com empresas que apareceram muito recentemente, as fintechs, até as big techs, que já foram aqui mencionadas na introdução da Rita Costa, que de facto são capazes de introduzir serviços mais ágeis, inovadores, com outro ritmo e os bancos têm de ter a capacidade de concorrer com estas entidades ou de as saber absorver dentro dos seus próprios modelos de negócio. E, portanto, este é o tal momento de desafio em que as necessidades de investimento são muito significativas para os bancos nesta matéria e certamente terão a oportunidade de ouvir na primeira pessoa a falar nesse assunto hoje. Os investimentos são muito importantes e os bancos têm de estar preparados para isso mesmo, para garantirem que enfrentam estes desafios tecnológicos e de inovação com a qualidade e a capacidade necessária e, de facto, para instituições de menor dimensão o desafio é ainda superior porque há a questão da proporcionalidade num conjunto de custos fixos que, de facto, são aqui muito importantes. Um outro grande desafio que afeta os bancos, como afeta toda a economia, mas num setor tão central para a vida de todos nós, um setor que está aqui no meio, um setor de intermediação ainda mais importante, diria eu, tem a ver com a capacitação de quem trabalha na banca, de quem trabalha no setor. Como é que nós somos capazes de lidar com estas novas tecnologias? Como é que temos as pessoas certas e capazes de aprender e de reaprender e de aplicar e de viverem neste novo mundo mais inovador? É também um grande desafio para o setor financeiro, para a banca em particular. Depois já se sabe que a própria regulação, e depois falarei um pouco, muito brevemente, do ponto de vista do regulador, a regulação também traz grandes desafios à banca e então quando se fala em novas atividades, novos setores, aspectos mais tecnológicos, a regulação é um desafio para o próprio regulador e, portanto, naturalmente será para as entidades supervisionadas que têm de estar preparados para acompanhar regulação em constante mudança sobre temas novos em que há aqui uma componente algo experimental naquilo que vai sendo introduzido e que traz também um peso adicional para o setor. Por último, se por um lado muitas vezes se fala na inovação tecnológica e de outra natureza como uma boa forma de melhorarmos o potencial de maior literacia financeira, conseguimos chegar às pessoas de mais forma, podemos ser mais inclusivos por essa via, mas por outro lado nem sempre é fácil que isso aconteça e podemos estar a excluir alguns daqueles clientes bancários, pessoas que estão habituadas a um negócio mais tradicional e que precisam que seja dessa natureza e podemos ter também aqui este problema, esta dificuldade de não conseguirmos incluir todos para um modelo de negócios mais tecnologicamente evoluído, digamos assim, mais digital. Gostava de dar aqui uma importância, salientar aqui um pouco de forma especial uma das prioridades de supervisão que foi apontada para este ano e que continuará necessariamente no futuro na Europa, que tem a ver de facto com o risco ciber, não é? E não vamos estar aqui a olhar para números, vamos só estar aqui a olhar para a tendência. Portanto, isto aqui na União Europeia dá-nos apenas uma indicação da evolução do número de incidentes ciber que temos tido a afetarem aqui as nossas entidades e do lado direito, em Portugal, conseguimos também ver a vermelho a evolução do número de incidentes, até os últimos dados que ali tenho são de 2023, e a verde do número de entidades que têm sido afetadas por incidentes de risco ciber. Portanto, estes são assuntos para os quais temos de estar muito atentos, temos de olhar para este enquadramento legal, temos o novo regulamento DORA na Europa que tenta olhar para a resiliência da nossa rede digital, digamos assim, comum, e portanto é um aspecto muito importante para todos e a banca portuguesa, o BCE e o próprio Banco de Portugal
tem havido aqui também um esforço adicional de introduzir testes de stress para vermos como é que o setor se comporta ou como é que reage no caso de termos aqui um ataque mais sério, não é? Portanto, fazemos aqui um conjunto de testes, foram introduzidos este ano, fez-se um grande teste no BCE, em Portugal também alargámos o âmbito do teste para olhar também para considerações sistémicas e, de facto, é importante garantir e acompanharmos de forma muito próxima para podermos dizer às pessoas que de facto, podemos ter a confiança nas aplicações que fazemos no setor bancário. Por último, deixando a banca agora um pouco mais em paz e passando para o lado do supervisor, do regulador, enfim, como é que nós próprios olhamos para estes temas da inovação, por um lado como toda a gente, como uma oportunidade fantástica de fazer as coisas de forma diferente, de trazermos nova tecnologia que nos ajude a desempenhar melhor as nossas funções, a garantirmos melhor a estabilidade financeira, o funcionamento dos sistemas de pagamentos, etc. Mas, de facto, aquilo que nós verificamos é que, por exemplo, já temos tido algumas iniciativas de inovação na forma como desempenhamos as nossas funções. Por exemplo, na nossa supervisão já se utilizam aqui algumas tecnologias, as SupTech, não é? Alguma tecnologia que nos ajuda a sermos mais eficientes na forma como exercemos a nossa supervisão, como recolhemos os dados, como os analisamos, como verificamos as conformidades, etc. É a mesma coisa no que diz respeito à melhoria dos processos, em que também estamos a tentar melhorar a qualidade e a simplificar a forma como obtemos os reportes das instituições. Portanto, é um trabalho muito importante que estamos a fazer nessa matéria e também pensamos que esta nova tecnologia nos ajuda com o tipo de dados, com o tipo de informação a que nos permite aceder de forma mais rápida e mais frequente, também nos permite identificar mais facilmente riscos que possam estar a afetar o sistema e conseguirmos mais rapidamente atacá-los para garantirmos aqui a tal estabilidade financeira que faz parte da nossa missão. É também para um banco central, como podem imaginar, que são instituições que normalmente associamos a uma postura muito conservadora e, de facto, tem de haver o conservadorismo naquilo que é rigor na análise, não é? E aplicação de regras de forma muito séria, mas, por outro lado, é também uma instituição como o Banco de Portugal tem de ser uma instituição moderna e capaz de encontrar formas de inovar e conseguir aplicar estas novas tecnologias que vão aparecendo no seu modelo de negócios e, portanto, para nós é também importante sermos participantes neste ecossistema mais inovador, compreendermos os modelos de negócio destas novas entidades que aparecem com novos produtos, novos serviços, temos de os conhecer muito bem para sabermos como é que eles estão a influenciar de facto o sistema e, em particular, aquela parte do sistema financeiro que nós regulamos e supervisionamos. E, portanto, compreender estes modelos de negócios e as novas tecnologias são, de facto, essenciais para sabermos o que é que, de facto, é igual e o que é que, de facto, é diferente entre o que fazem estes novos players e aquilo que fazem os mais tradicionais que temos no nosso sistema. E estes equilíbrios nem sempre serão depois muito fáceis de entender. Por último, como vantagem, não é? Como uma grande oportunidade que aqui temos, o tipo de informação que nós conseguimos acompanhar com nova tecnologia, não é? Querendo e havendo, enfim, boa coordenação até em termos internacionais, de facto, em questões de transparência, podem também melhorar com estas novas tecnologias. Podemos ser capazes de rastrear, por exemplo, os circuitos dos pagamentos de forma diferente. Temos hoje, teoricamente, do ponto de vista tecnológico, maior capacidade de conseguir acompanhar os ciclos de financiamento pelo mundo, se assim entendermos, não é? Ou se assim chegarmos a acordo. Portanto, tudo isto são vantagens associadas à inovação, mas depois temos o outro lado, também para o regulador, para o supervisor. Há aqui um conjunto de desafios importantes quando olhamos para a forma como de facto queremos inovar e tem algumas semelhanças e algumas diferenças em relação àquilo que mencionei para as próprias instituições do setor financeiro. Por um lado, a forma rápida como estas mudanças tecnológicas têm acontecido, não é? E a capacidade de acompanharmos tanta alteração e o seu impacto é muito exigente para o próprio regulador, porque se as instituições têm dificuldades, muitas vezes mencionam, em acompanhar a regulação e enfim, o reporte que têm de fazer, todas essas conformidades, do lado do supervisor o trabalho também existe nessa natureza. Também fazemos a análise de tudo aquilo que recolhemos de todas as instituições e, portanto, isto é um esforço adicional, não é? Mantermos-nos atuais e sermos capazes de acompanhar estas mudanças tecnológicas e olhar para os possíveis modelos de negócio que estão a ser desenvolvidos. A questão da inclusão digital também já aqui mencionei há pouco, não é?
Se por um lado, literacia financeira digital, etc., foi aqui mencionada a importância de o fazermos, é de facto, temos o potencial de chegar às pessoas de mais formas, de tentarmos explicar os conceitos fundamentais para serem tomadas boas decisões financeiras por vias diferentes do que aquilo que tínhamos há uns anos atrás. Por outro lado, não temos garantia nenhuma de que conseguimos chegar a todas as pessoas ou de que as pessoas prestam atenção àquilo que lhes está a ser comunicado. Portanto, o esforço da inclusão, não é, também traz um desafio muito grande, como é que nós garantimos que as pessoas de facto acompanham e estão devidamente informadas. Adicionalmente, tudo o que tem a ver com regulação e com evolução, a maior rastreabilidade, questões de transparência, branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo, toda essa preocupação que nós temos, não é? Para que isto seja feito de forma eficaz, tem de ser feito dentro das nossas fronteiras, mas também internacionalmente e, portanto, toda a cooperação internacional, e hoje até é um dia muito interessante para falarmos sobre isso, em que temos alterações, em que temos eleições num dos grandes países com relevância nas dinâmicas internacionais, geopolíticas, não é? A cooperação internacional é muito importante para que, de facto, consigamos beneficiar destas novas tecnologias para que não seja repartido e espartilhado de forma a que não se materializem esses benefícios que aqui mencionei. Depois, já se sabe, uma das grandes preocupações que o Banco de Portugal tem, e esta de facto é muito difícil porque está no âmago das nossas funções, não é? É aqui muito core para nós, é encontrarmos um equilíbrio, certo, entre o que é, quanto é que se deve inovar e de que forma é que estamos a inovar com segurança, ou seja, sem comprometer, sem estarmos a acrescentar riscos de forma descontrolada no sistema, em que às vezes inovar, aparecer um produto novo parece muito interessante, mas que pode levar a que não sabemos de todo que riscos é que isto tem associado e, portanto, este equilíbrio entre inovar e garantir estabilidade financeira, controle de riscos, é de facto um equilíbrio muito difícil que o Banco de Portugal tem em conta em toda a sua atividade e, de facto, tentando proteger os consumidores em tudo aquilo que é razoável, certo? Sem matarmos também toda a inovação que também traz novos produtos, novos serviços, melhor qualidade de serviços que nós sabemos que é muito importante serem proporcionados aos consumidores em geral. Por último, aquilo que mencionámos para o setor bancário e, aliás, para a economia em geral, é igualmente um grande desafio para uma instituição como o Banco de Portugal. Isto tem a ver com a capacidade de desempenharmos esta função, de sermos capazes de, as nossas pessoas, de facto, lidarem com estas novas tecnologias. Também o Banco de Portugal recruta, também tem de garantir que tem as melhores pessoas a trabalhar nos seus quadros e isto é um mercado competitivo, a formação de pessoas qualificadas para acompanharem quer os aspectos económicos, regulatórios, quer os aspectos mais tecnológicos, é de facto um grande desafio para todos nós. Temos de facto a vantagem de sermos uma instituição que faz um trabalho único e, portanto, muito interessante, e há hoje em dia trabalho muito interessante a ser desenvolvido dentro do Banco de Portugal, mas é uma dificuldade de facto ainda termos a escala que gostaríamos de ter de pessoas qualificadas em todas estas vertentes. E por último, já se sabe, a nossa missão também, assegurarmos que o mercado é aberto a que participem todos os players adequados, desde que respeitem as regras, as mesmas regras para os mesmos tipos de riscos. Portanto, olharmos para as condições semelhantes que os incumbentes que já temos no nosso sistema têm neste momento e a entrada de novos participantes para atividades que sejam semelhantes ou não, temos uma vez mais de garantir este equilíbrio, garantir que há inovação, que há possibilidade de entrada no mercado, mas também sem penalizar excessivamente aqueles que estão sujeitos a mais regras do que outros e que, portanto, a concorrência tem de ser sempre leal no mercado que seja promovido e regulado pelo Banco de Portugal. E, por último, apenas uma mensagem de despedida, salientando o bom momento que os bancos vivem atualmente e que é, de facto, nestes momentos que as instituições financeiras devem constituir as tais almofadas ou os paraquedas, as reservas que os protejam, que nos protejam a todos nós, no fundo é isto. Num momento futuro de maior turbulência, não é? É o momento para o fazer e, simultaneamente, aproveitar esses bons resultados para olhar para os modelos de negócio de forma mais estratégica, pensando de facto no futuro, que banco é que eu quero ter daqui a 15 anos, como é que eu vou estar a competir daqui a algum tempo, fazendo os investimentos necessários, que obviamente têm em conta esta componente de inovação mais tecnológica e o supervisor e o regulador cá estará para acompanhar esses desenvolvimentos e proporcionar as melhores condições possíveis de funcionamento para o setor bancário e a estabilidade financeira adequada para
para a economia e proteção dos consumidores. Muito obrigada e boa cimeira do dinheiro.